Olá, eu sou Patrícia Rossaf, estamos aqui para mais um programa OcraCast. E nós, neste programa, recebemos uma pessoa muito especial que vem contribuir com a sua jornada e com algo muito diferente para nós que somos ergonomistas e muitas vezes temos dificuldade em entender como que nós transformamos um cenário de diagnóstico tão técnico, uma gestão tão técnica, em uma linguagem que alcança os níveis hierárquicos da empresa. E a grande importância da gente aprender isso, quem vai ensinar um pouquinho da sua experiência e compartilhar a sua vivência com a gente é o engenheiro de produção Gabriel Henrique Nascimento, que eu tenho o prazer, então, de compartilhar com vocês aqui todo esse conhecimento estratégico que ele traz para que a gente possa virar um pouquinho essa chave de sermos muito normativos, outras vezes de sermos tão científicos e não conseguimos, de certa forma, alinhar a nossa linguagem com a linguagem da alta direção da empresa. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. É um Obrigado. programa leve, se sinta à vontade, se sinta em casa e conta um pouquinho para mim da sua jornada. Já sabemos a sua formação, né? Mas agora vamos conhecer um pouco mais desde que você passou pela faculdade, escolheu a engenharia de produção, por onde a vida te levou e onde você está hoje. Bem, muito obrigado pelo convite, Patrícia. É um prazer estar aqui como seu convidado. Acho que essa proximidade que estamos tendo está sendo muito bom para o meu crescimento e para o crescimento conjunto, né? Essa parceria. Me apresentando um pouco, eu sou engenheiro de produção, como a Patrícia falou, sou paraibano, pessoense com muito orgulho. Atualmente vivo em São Paulo e o que me trouxe até aqui foi a engenharia de produção, né? Acho que desde a minha adolescência eu tive esse brilho nos olhos pela engenharia e eu me descobri dentro da engenharia de produção, né? E desde a minha graduação eu tenho um pezinho ali na engenharia de segurança do trabalho, formação um pouco mais recente da minha parte, e essa formação tá me abrindo um mundo gigantesco, né? E como você bem falou, eu acho que um dos principais desafios dessa área é traduzir o que é normativo e técnico para uma linguagem um pouco mais rebuscada ou Hum, até executiva de fato, sem né? Eu dúvida. acho que é um dos principais desafios. Que legal. Comunicar o que precisa ser feito de uma maneira estratégica. Sem dúvidas. Porque senão o diagnóstico ele acaba ficando no papel, né, o Sim, plano de ação ele não perpassa pelo convencimento da sua necessidade, né, não existe aquele gatilho, né, que a área técnica às vezes desperta no executivo para ele entender a importância, e a gente acaba ficando como uma área de compliance, uma área sim. obrigatória, regulatória, e aquela coisa do peso que o regulatório traz, né, Uhum. obrigação vamos fazer, né, e eu acredito muito que a ergonomia, a engenharia de segurança do trabalho, a medicina do trabalho, né, a enfermagem do trabalho, todos nós que trabalhamos, né, na seara de saúde e segurança do trabalhador, que nós temos muito a contribuir com o Uhum. negócio, né, Sim. e associar toda essa competência técnica com o negócio, já que a ergonomia fala de organização do trabalho, né. E eu sei que você também, durante a sua formação ali, chegou até a publicar sobre ergonomia, né. Conta um pouquinho Sim. sobre essa sua publicação ou as suas publicações. Foram algumas publicações, eu acho que muito focado ali num processo de descobrimento desse mundo acadêmico e científico, né, então, durante a graduação eu tive a oportunidade de participar de projetos de iniciação científica, de pesquisa de fato, iniciei um mestrado acadêmico também nesse ramo, e tive a oportunidade de realizar algumas publicações muito com foco em ergonomia, ergonomia de resiliência, ergonomia de conforto, então eu tive a oportunidade de explorar esse mundo e atualmente eu vivencio ele no dia a dia, né. E, assim, é até engraçado quando eu compartilho com alguns amigos próximos, né, o quanto que eu tentei fugir desse mundo de saúde e segurança do trabalho, porque durante toda a minha graduação eu tive essa vivência, quando eu entrei no mestrado tentei fugir um pouco desse mundo e quando eu entro no mundo corporativo, eu caio nos braços da engenharia de segurança do trabalho, né. Então, é um tema que me acompanha a vida toda, de fato, né. Então eu tive a oportunidade de conhecer um pouco de cada uma das linhas da ergonomia, e atualmente eu estou um pouco mais focado na ergonomia científica, né, uma ergonomia muito mais palpável e auditável, de fato. Que legal, muito legal. E essa ergonomia de resiliência, como é que foi essa pesquisa? Como que você desenvolveu e qual seria
para quem não conhece, né, para quem não estuda de fato, assim, a ergonomia, o que que ela poderia trazer para hoje, pensando nas nossas normas, nas atualizações e nessa verdadeira modernização que as normas técnicas passaram a ter agora mais recentemente? Vamos lá. Eu acho que é um estudo um pouco mais antigo, tá? Eu acho que ocorreram diversas atualizações desde então, acho que mais de 10 anos aí nas costas, né? Uhum. Mas na época nós aplicamos o conceito de engenharia de resiliência, né? Ergonomia de resiliência dentro do âmbito da construtibilidade. Ah, Então a gente conseguiu avaliar como que os sistemas que envolvem pessoas, processos, e resultados, né, de um uhum, sistema ali de produção, consegue de fato ter resiliência diante das mudanças que ocorrem. E mudanças essas, sejam mudanças organizacionais, sejam catástrofes ou qualquer outro tipo, né. Então, uhum, isso de maneira bem ampla, tá, eu não estou definindo aqui conceitualmente falando o que é uhum, ergonomia de resiliência de fato, uhum. mas a aplicabilidade na época foi muito focada nisso, tá, em avaliar como que as mudanças organizacionais, eu já vi estudos com foco em catástrofes que ocorrem, Sim. como que isso impacta a resiliência de um determinado sistema, né. Uhum. Então vem daí a questão a engenharia de resiliência, que é um âmbito muito maior e Sim. dentro dela existe a ergonomia, né. Olha que legal. E eu acho que, apesar de você dizer que já tem mais de 10 anos aí que essa pesquisa foi feita, ela é muito atual, porque a ergonomia de resiliência está dentro de um dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho, que é a Sim, mudança organizacional, né? E como que a sim, empresa comunica essa mudança organizacional, que às vezes não é uma catástrofe, como no caso de uma edificação, né? Na construção civil, que a gente está ligado aí às questões das sim, intempéries climáticas e tudo mais, mas a gente está ali dentro de uma empresa que às vezes a tempestade chega, né, sim, mas é uma tempestade organizacional, temporária, necessária, né, as mudanças que as empresas fazem são necessárias para a sobrevivência das empresas, né, e muitas vezes os trabalhadores, quem está ali inserido, não está bem comunicado sobre isso, não está compreendendo muito bem isso, a organização em si, né, não está criando esse link. Como que você vê isso, trazendo inclusive esse link, né, do estratégico para o operacional? Você entende que essa sua pesquisa tá atual hoje em relação aos fatores psicossociais? Então, eu entendo que sim, é um ramo de pesquisa que está bem atual, tá. Uhum, Quando eu menciono que foi há mais de 10 anos, é que uhum, a pesquisa já foi feita há algum tempo, mas com certeza ao longo desses anos ela evoluiu bastante, né. uhum. E penso que ela tá assim, eu acho que ela precisa ser levado em conta dentro das empresas, né. Acho que a ergonomia de resiliência, muito além do conceito dela, né, eu acho que trata sobre como você se adapta a essas mudanças e dentro de um mundo totalmente digital, eu acho que digital já é até retrógrado, né, mas eu acho que um mundo que está imerso dentro de inteligência artificial, Sem um dúvida. mundo em que normativamente falando, aqui no contexto do Brasil, a gente tem um risco psicossocial, Uhum. em que a gente precisa passar a considerá-lo normativamente falando, acho que as mudanças dentro do contexto de qualquer organização, ela precisa ser levada de maneira muito cuidadosa, Uhum. né. Sem dúvida. Principalmente pensando que mudança organizacional vai impactar risco, Hum. se é risco psicossocial no caso, né, Uhum. principalmente se ela não for planejada. Sim. Então eu acredito que existem diversas formas de fazer esse drill down, desde de uma visão muito estratégica daquela mudança organizacional, até chegar na ponta, né, do atendimento ao cliente ou, da pessoa que executa uma tarefa muito mais micro, né. Sem dúvida. Eu acho que precisa ter esse cuidado, e isso vai muito além do risco psicossocial, né, um Uhum. cuidado de resiliência mesmo, de fazer com Sim. que a organização consiga absorver aquelas mudanças Uhum. e se manter produtivos. Sem dúvida. E entender que mudança, acho que até a nova geração vem com isso muito mais forte, né, na Sim, sua no seu DNA, na sua essência, mas mudança faz parte da vida, né, e apesar disso ser tão óbvio e claro, nós somos resistentes, né, o ser humano é sim, resistente à mudança e por isso acaba existindo esse fator psicossocial a ser controlado, e acho que o grande desafio é entender
como equilibrar isso entre o que é um fator de risco e o que não é, né? Como um engenheiro, eu imagino, né, o quanto é importante para você ter diagnósticos palpáveis, né? Ter Totalmente. diagnósticos quantitativos, né? E não qualitativos, em que a gente não consegue ter certeza de que cenário nós estamos diagnosticando, de fato, que plano de ação vai dar resultado, não vai, e no final das contas tudo vira um grande programa sem mudar de fato o status quo daquilo que foi diagnosticado, né? Então, Uhum. acho que essa evolução que você traz na sua fala, eu acredito que principalmente, até para quem está nos assistindo, ela tem muita relação com aquele aspecto que antes era muito quali e que hoje é muito quanti, né? Não sei se Sim, você concorda com concordo. isso, né? Enquanto o estágio evolutivo que a gente chegou hoje, felizmente. Sim, Que com bom que estamos certeza. aqui, né? E falando de dados, né, não tem como não deixar de lembrar que você já trabalhou, conhecendo um pouco aqui do seu histórico, né? Você esteve em analytics, né, controlando esses dados de saúde. Sim. Então, conta um pouquinho de como é trazer toda essa visão, né, técnica de controlar dados para tomadas de decisão, para planos de ação. Quais foram os principais desafios que você enfrentou e o que você acha que poderia ser melhorado do ponto de vista de quem atende a empresa, de quem presta o serviço, né? Seja clientes internos ou clientes, sejam prestadores internos, melhor dizendo, ou prestadores externos, mas que está ali te entregando uma documentação e o que você faz com isso, né? Uhum. Então conta um pouquinho desses desafios aí que você já Claro. passou e de como a gente pode ajudar o pessoal que está nos assistindo, né, a ter uma visão mais ampla sobre isso. Muito boa pergunta, Paty. Eu acho que temos muitos desafios nesse ramo, tá? E até para contextualizar um pouco, eu sou especialista, tenho um MBA em Data Science também. Então, por isso que eu tive uma passagem ali temporária, muito com foco na gestão de dados de saúde, que me acompanha até hoje, de certa forma. Hoje, talvez com um viés muito mais estratégico, claro. Mas respondendo às suas provocações, eu acredito que um dos principais desafios quando se pensa em dados de saúde e segurança do trabalho como um todo, eu acho que é o cuidado na interpretação do dado. O Perfeito. cuidado sobre como você não vai, eh, gerar insights enviesados a Uhum, respeito daquilo. uhum, Principalmente quando você cuida de dados muito sensíveis da população, seja dados de sinistralidade, dados de absenteísmo ou uhum. qualquer um muito que traga um perfil epidemiológico da população, você precisa ter o cuidado de não enviesar aquela interpretação, Sim, né. E de fato ter um pouco de crivo em relação aos critérios que você está adotando para aquela análise, né, uhum, a população que você está adotando. Então ter um crivo estatístico mesmo para que as suas interpretações, além de não serem enviesadas, uhum, possam representar a população como um todo, né. E pensando em parceiros de negócio, seja clientes ou fornecedores ou provedores, enfim, eu acho que tem um grande desafio pensando em organização dos dados. Acho que a gente está num mundo muito em que uhum. tudo é dados, dados e dados. Mas nem sempre esse dado ele está bem estruturado, Nem sempre é útil, né? nem sempre é útil, Uhum. você nem sempre consegue extrair uma informação válida de uma base de dados. Sim. Sabe, então acho que o principal desafio dos nossos clientes, pensando na vivência que eu tenho hoje, é sobre como esses dados estão sendo transmitidos e compartilhados. E junto com isso, inclusive, eu trago até outro desafio, né, o cuidado que você precisa ter na manipulação de dados tão sensíveis assim, porque você está lidando com pessoas ali, né, não são com números de fato. Uhum. Você tem a vida, né, muitas vezes da pessoa, a Sim. vida ocupacional dela e às vezes, né, quando a gente fala de sinistralidade, não é somente, né, o histórico ocupacional, você tem o histórico Exato. de saúde dessa pessoa que são dados sensíveis, né. Uhum, E esse ponto do quanto o dado é útil, eu acho que é muito estratégico, uhum. né. E o dado, ele vai ser útil se você está convencido da finalidade dele. Sim. Né, então quem trata esse dado e quem é a ponte, né, entre a área estritamente técnica e a área que toma a decisão, né, os grandes Uhum. executivos, essa pessoa que está, né, passando essas informações, comunicando esses diagnósticos, comunicando esses planos de ação, ela precisa ter um conhecimento técnico, Sim. né, muito forte, muito robusto.
Não é o Uhum. dado pelo dado, né, é o quanto você tem de conhecimento e de convencimento técnico no sentido positivo da Sim. palavra, né, do convencimento, porque eu me sinto realmente confortável com o que me foi dito, porque faz sentido, né, eu sinto que eu me sinto seguro em relação ao dado. Então essa passagem da segurança dos dados, da aplicabilidade dos dados, eu vejo como um grandioso desafio, principalmente agora em fatores psicossociais, que nós vemos uma série de questionários sendo aplicados, aí você tem um Sim, monte de dados. E o que que você faz com todos esses dados? exato. Né? No final do dia, você tem diagnósticos do sexo feminino, do sexo masculino, por faixa etária, Uhum. por nível de resposta, e O que é que você o faz que com você faz com isso, tudo né? isso? Então, Pato, eu acho que você trouxe um ponto muito importante, né, sobre o como você consegue, trabalhar uma grande massa de dados e como que você vai traduzir essa maçaroca de dados Sim. para o público que você tem, né, e seja um público mais gerencial, mais operacional, mais estratégico ou mais C-level, não sei. Eu Uhum. acho que essa tradução é o segredo. E Sim. quando você pega um dado em que é totalmente bruto, mas você tem o conhecimento técnico, Uhum. você vai saber exatamente como interpretar, mas não necessariamente o seu público vai entender aquilo que você quer dizer, Sim. porque é uma visão totalmente técnica, você Exato. está imerso naquele mundo. Então, como que você consegue conectar aquele dado que é estratégico para você naquele nível Uhum. técnico com algum KPI ou algum indicador que de fato o nível estratégico ou o nível gerencial consiga perceber valor naquilo? Uhum. Perfeito. Entende? Sim. Então, como que a gente consegue transformar dado em valor? Aham. E esse valor tá nessa construção, nessa tradução, de você ler cenário, de você ler o contexto normativo, de você ler o contexto da empresa. Uhum. E o que Então, fazer com esse dado, né? e o Acho que que fazer com esse dado exato, também? né? Desculpa te interromper, mas você, assim, eu já construí inúmeros dashes na minha carreira até hoje, inúmeras análises, e ao longo desse tempo eu vim, passando por Traduzindo. traduzindo e sendo refinado ao Sim. longo do tempo. E hoje, como você trouxe, né, para que que eu vou ter uma segmentação de tempo de casa, de qual a área da pessoa, Uhum. qual a idade da pessoa, se aquele dado não tem uma finalidade? Então, Perfeito. quando você constrói um dash, ou quando você constrói uma visão mais analítica ou mais Uhum. gerencial, você precisa ter em mente qual é a mensagem que você quer transmitir. Exatamente. O que é que você quer obter Uhum. dentro daquele contexto, né, que Exato. você está. E é uma resposta que a gente precisa dar, porque os dados, eles são respostas organizacionais, primeiramente, Uhum. porque, né, na modernização das nossas normas, o que se espera é gestão e não um documento Sim. puro e simples, né, Aham. e gestão sem dados não existe, você não sabe, você está sem bússola, né, você não sabe para onde você está indo, Exato. Evidências, então né. você precisa ter as evidências, você precisa ter minimamente ali o onde você está e para planejar onde você quer chegar e o que você precisa transformar, né. Então esses dados também precisam ter uma finalidade de resposta a outros stakeholders, né. Você não está só dentro da empresa, Sim. você também tem órgãos fiscalizadores, você também tem uma área jurídica, você também tem a própria a própria gestão interna de programas internos da empresa, que você tem que levar isso para dentro de um PCMSO, quer dizer, você tem que integrar tudo isso. E aí vem muito essa questão de dados perdidos, né, que é um tempo gasto absurdo, muitas vezes em dados que você olha e fala: "Ótimo, faço o quê com essa com essa informação?", né, Sim. acho que o que mais resume a importância dos dados para nós de saúde e segurança do trabalho é entender o que nós estamos buscando. Nós estamos buscando controlar riscos, né. Exatamente. Aí lógico, as empresas têm programas de qualidade de vida, de segurança psicológica e tantos programas sociais importantíssimos, de saúde importantíssimos, mas que não são regulatórios. Uhum. São a boa prática que a empresa tem, né, é a visibilidade que a empresa dá para cuidar das pessoas, né, Uhum. então isso é fantástico, mas isso são programas de RH, são programas de saúde, que não estão necessariamente, de modo direto, associados a fatores de risco presentes no trabalho, né. E como o nosso métier são os fatores de risco presentes no trabalho, nós precisamos entender que dado é útil para
os fatores de risco que nós precisamos controlar para evitar o quê? O dano, que é o risco, Sim. né? O dano que a pessoa vai sofrer em termos de adoecimento, as consequências na saúde desse trabalhador é o risco. E o que causa esse risco? São os fatores que estão aqui atrás. Sim. A idade da pessoa é um fator de risco? Não, ela não pode ser um fator de risco para determinados cenários, para outros é. Quando que a idade para nós, por exemplo, da ergonomia é importante? Até fazendo um parêntese aqui, né? O professor adora dar aula, né, Gabs? Fica à Mas vontade. surgiu uma oportunidade, a gente já quer aproveitar. Mas até fazendo um parêntese, puxando um ponto aqui para exemplificar, né? Quando que um dado como idade para mim é fundamental? Quando eu vou olhar para a movimentação manual de cargas. Porque uma pessoa que movimenta cargas até 45 anos, ela tem um lifting index, um índice de risco Uhum. completamente diferente da pessoa que tem mais do que 45 anos. A mesma coisa vale para o gênero feminino e masculino, Sim. né? É importante para quem movimenta a carga, porque altera a coluna, tem uma relação com o processo de envelhecimento. Agora, será que esse processo de envelhecimento, ele tem a mesma relação para fator psicossocial? Quem tem mais idade se estressa menos do que tem menos idade? Não existe isso de modo claro ainda, Uhum. taxativo. Existem alguns estudos que demonstram que pode existir uma diferença em relação à maturidade, né? Mas depende, se aquela pessoa mais madura tem alguns gatilhos que a pessoa mais jovem não tem, eu não tenho como dizer que aquilo está inerente à sua faixa etária, né? Uhum. Então, qual é a importância desse dado para mim? Aí vem de novo essa visão, né? O dado ele é bem filtrado quando você tem a competência técnica e conhecimento técnico para entender a importância dele, Sim, né? para gerar valor com aquilo, né. Exatamente, para gerar o valor necessário. E falando dessa integração que a norma pede tanto para gente entre os programas, não dá para dissociar PGR, AEP, AET, PCMSO, né? E olhar também para essa visão que às vezes dentro das organizações separa segurança, algumas organizações separam segurança de saúde, né? A Uhum. gente tem essa separação, o que não faz muito sentido, porque a gente precisa integrar, né, essa visão do ser humano, não tem como a gente segmentar o trabalhador, até em termos de grupo homogêneo, disposição é importante a gente integrar, mas além de integrar essa visão, né, que vamos colocar aqui entre aspas, holística do trabalhador, a gente não pode deixar de falar, né, dessa integração entre os programas. Queria ouvir um pouquinho a tua visão sobre isso. Eh, Acho que o contexto normativo no Brasil está exigindo cada vez mais esse movimento das empresas, né, de trazer uma integração de fato. Sem dúvida. Eu acho que o fator de risco psicossocial que surgiu agora na NR1 é apenas mais um sinal em relação a isso, Uhum. né. E concordo com você, eu acho que essa visão cada vez mais integrada entre PGR e PCMSO é fundamental para que você tenha uma gestão integrada, não só de segurança, mas de saúde. Não faz sentido tratar de maneira desplugada, né? Se você para ver os programas de saúde, os programas de wellness, apesar de intencionalmente terem sido desenvolvidos para o bem-estar da população, eles servem também e suprem o nosso PGR, o nosso PCMSO, como planos de ações, como Sim. ações de seja de cuidado primário, secundário, terciário, Uhum. e assim por diante. Então a conexão, apesar de não ser tão explícita assim, ela existe. E Uhum. junto com isso, a gestão de dados. E quando eu falo gestão de dados, são métricas, evidências de que aquelas ações dos programas de saúde, de fato, estão surtindo efeito na Exato. redução e mitigação daquele risco. E Perfeito. talvez isso seja muito mais palpável ou se torne palpável no contexto de risco psicossocial. Uhum. Porque, de fato, tem um link mais claro junto aos programas de wellness e well-being. Hum. Talvez não necessariamente em relação a riscos ocupacionais, como risco físico, químico, etc, né. Mas existe essa conexão e ela precisa ser considerada cada vez mais. E esse movimento do Brasil nesse sentido, e não só do Brasil, né, eu acho que é um movimento mundial Global, é. relacionado a fator de risco psicossocial. Acho que é muito válido você passar a considerar uma gestão cada vez mais integrada entre saúde e segurança. Elas se complementam, né. Sem dúvida, sem dúvida. E é um complemento essencial do ponto de vista, inclusive, de entender a linha tênue que muitas vezes existe entre a presença ou não do fator de risco. Sim, Aí cabe essa precisão diagnóstica, né? Porque quando você não tem uma precisão diagnóstica, você não consegue nem ter certeza se uma questão de saúde individual é uma questão ocupacional ou não, sim. né? E essa
clareza a gente percebe que no Brasil ainda não é muito trabalhada, né, a gente percebe que ainda existe um quê de subjetividade dentro dos diagnósticos, tanto ergonômicos, né, quanto os diagnósticos gerais, assim, de saúde, a gente não vê um aprofundamento, existe uma preocupação, Uhum, a gente vê isso claramente, né, que governo, empresas, trabalhadores, todo mundo está preocupado com a temática, né, de como a gente pode ser mais saudável, as novas gerações vêm aí, né, bom, você já é de uma geração mais jovem que a minha, né, claramente, mas assim, a gente percebe, eu que já vi algumas gerações, né, passando, até pela minha experiência profissional, a gente percebe que esse valor, né, da saúde humana, ele está cada vez mais engrandecendo. A gente está trazendo isso para uma pauta de discussão muito aberta, o que é extremamente positivo, e aí se torna ainda mais importante a gente entender sobre esses dados, entender sobre esses diagnósticos e traduzir eles da melhor forma, né? Como que a gente fala, por exemplo, da presença de um nível determinado de fator psicossocial para uma alta liderança da empresa? Ah, eu tenho aqui um nível baixo, médio e alto. Como que a alta liderança interpreta um resultado como esse? Né? Qual é a primeira visão que transparece? Né? É uma visão ainda. Vou colocar minha opinião, depois você traz a sua, por claro. favor. Mas dentro da minha interpretação, me parece que ainda de modo integrado, assim, as pessoas não conseguem separar. Não, isso daqui é um fator de risco do trabalho e não da pessoa. Quando você leva isso, a primeira olhar é assim, não, mas as pessoas estão depressivas, ansiosas, isso é a consequência, Uhum, né? Então, o primeiro olhar muitas vezes acaba sendo o da consequência no trabalhador e não do fator de risco, que daí vamos reforçar aqui que é muito importante, que está no trabalho e não na pessoa, exato. né? O próprio guia do Ministério do Trabalho e Emprego trouxe isso com muita lucidez, né? De que a gente estuda a organização do trabalho, a gente estuda o GHE, o grupo homogêneo, mas a gente não pode estudar a pessoa individualmente, né? Uhum. Mas o quanto isso está claro em todos os níveis hierárquicos, né? Sim, total. Acho que, assim, quando a gente leva esse tema, né, de riscos ocupacionais e principalmente agora fatores de risco psicossocial para a alta liderança, a primeira provocação que surge é: tá, mas a gente não já tem plano de saúde? A gente não já tem telepsicologia? A gente não já tem o nosso EAP, etc. Isso já não é suficiente? Uhum. E eu acho que surge esse desafio de, primeiramente, introduzir o tema, Sim. explicar o tema, o Hum, que é que a norma pede, como que isso se traduz no nosso dia a dia, qual é uhum, o impacto disso nos nossos negócios. Eu acho uhum, que existe um grande primeiro bloco de introdução e talvez até de justificativa, o que pode parecer às vezes até massivo para quem é do ramo, né? Mas acredito que é uma etapa fundamental, pelo menos nesse primeiro momento, uhum. até que essa questão de risco psicossocial se assente bem no Brasil, né. Que seja consciente, aí está a conscientização. Exato, até que todas as empresas estejam devidamente conscientes, eu acho que Uhum, essa introdução vai ser fundamental. E uma vez que a gente leva o dado, se a gente leva um dado de: "Ah, esse risco psicossocial é moderado", uhum. o que é que isso significa na Exatamente. prática? Assim, ele não quer saber se é necessariamente quando a gente leva o dado, seja de um risco baixo, moderado ou elevado, ele não quer saber necessariamente essa escala, ele Hum, quer saber qual o impacto daquilo no negócio. exato. Ele quer saber e quais são as consequências para mim. E pode ser até um pouco rude falar isso, mas é a realidade do negócio em si, Uhum, né. O negócio, ele quer saber qual é o impacto daquilo financeiramente falando. E se a sim. gente não consegue traduzir esse tipo de impacto, a Hum, relevância do tema fica apenas na esfera normativa. exato. E quando fica na esfera normativa, seja a liderança, a alta liderança, o negócio, vai tratar aquilo como um check, um to do. Uhum, Eu vou lá perfeito. fazer, vou atender, pronto, acabou. Uhum, E não é assim, eu acho que cada vez mais a gente precisa ter essa preocupação de traduzir aquele dado, aquele uhum, resultado, seja de risco psicossocial ou qualquer outro dado de saúde, em um impacto financeiro. Como sim. que aquilo impacta financeiramente? Uhum, Esse é um desafio, acho que de todo mundo que está dentro sem dúvida. desse meio de SST, né. Uhum, Porque traduzir um um dado de absenteísmo em redução de produtividade talvez não seja tão trivial assim. uhum, exato. Então eu acho que
Essa é a principal dificuldade. Sem dúvidas. Como traduzir Hum, aquele dado? E eu tô batendo nessa tecla porque, de fato, é o nosso principal desafio hoje, é. né. Eu entendo que é, e a gente tem que entender o papel que cada um tem também, assim como a gente falou do papel dos dados, né, qual é o papel de cada um dentro da organização? Quem é que vai cuidar efetivamente da saúde e da segurança e está ali cuidando da saúde Sim, dos trabalhadores? É o médico do trabalho, é o engenheiro de segurança do trabalho, é o ergonomista, é o enfermeiro do trabalho, é o psicólogo do trabalho, é o nutricionista, enfim, o profissional de educação física formado que fez formação em ergonomia. São inúmeras profissões, é multidisciplinar, né, o próprio SESMIT é multidisciplinar e outras profissões vêm se agregar ao SESMIT, porque ele é um organismo dentro da empresa cuidando das pessoas. Já quem toma a decisão no nível hierárquico executivo, ele está cuidando do negócio, porque senão não tem nem emprego para as pessoas, né? Então, cada um dentro do seu papel, fazendo muito bem essas interpretações e levando na linguagem que aquela pessoa entende, eu acredito que a gente cria uma sinergia de eficiência e cuidado, principalmente genuíno, em relação aos trabalhadores e às empresas, sim. né. Agora se, por exemplo, eu sou fisioterapeuta por formação, Uhum. né, se alguém traz para mim, se você traz para mim lá, né, como é que faz os cálculos lá da engenharia, da matemática 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou achar lindo, vou falar: "Você é muito inteligente, eu não alcanço esse nível de inteligência, fantástico, mas eu não estou entendendo nada", né. Eu Aham. vou pegar tudo que você falou e vou falar: "Legal, tá bom, vou continuar fazendo o meu trabalho aqui", porque esse é meu foco, né. Então entender o conhecimento que cada um tem e levar o dado necessário para aquele nível de conhecimento é estratégico. Sim. Porque se por outro lado você pega todo esse conhecimento que você tem de matemática e fala assim para mim: "Paty, olha, eu tenho um jeito aqui que é o seguinte, de todo o conhecimento que eu tenho na minha formação, você não precisa nem me dizer, né, mas eu transformei todo esse seu diagnóstico aqui nisso daqui, com a base que eu tive". Falo: "Poxa, fantástico", né, nós conversamos em algum momento, nós interagimos e falamos a mesma língua. Então Uhum. agora nós temos sinergia para cuidar de processos, de programas, de pessoas, de eficiência, né? E ergonomia é isso, é esse conjunto de 4 palavras, né? Conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente, né? Esse desempenho eficiente é uma consequência de uma boa administração que vem dessa engrenagem, como se nós fôssemos várias pecinhas de um relógio que funciona perfeitamente nas 24 horas, mas ali existe uma série de pecinhas naquele relógio analógico funcionando, né, muito bem, de modo integrado, mesmo que em tamanhos diferentes, proporções diferentes e funções diferentes, mas cada um fazendo o seu papel, né. Exato. Então acho que isso é algo que a gente precisa entender. Quando a gente fala: "Tem que ser top down", eu concordo plenamente, mas qual é a linguagem que a gente vai trazer para esse convencimento acontecer? E para que a gente que está aqui nessa missão, porque é uma grande missão cuidar da saúde dos trabalhadores, né? Nessa grande missão que é cuidar da saúde dos trabalhadores, a gente tem todo o apoio para fazer isso. Né? E é esse apoio que a gente precisa buscar, porque daí sim a gente está rodando o nosso PDCA, né, de saúde e segurança, e isso vai corresponder em resultado para o negócio, sem Exato. sombra de dúvidas, né? Porque se as pessoas estão bem, estão saudáveis, estão produzindo bem, a gente não está olhando só para o negócio, a gente está olhando para a economia do país, Sim. porque a doença do trabalhador afeta o produto interno bruto do país, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, quando o trabalho é muito bem feito, na base, com dados muito concretos, a gente contribui não somente, né, na esfera de uma organização, de um setor, né, a gente perpassa tudo isso, a gente amplia tudo isso e como água, a gente vai se infiltrando em resultados cada vez maiores. Essa é uma missão que a Escola Ocra tem, inclusive, né, nós, a Escola Ocra Brasileira, temos uma grande preocupação, assim como a IPM, de contribuir com o desenvolvimento dos países, com métricas cada vez mais matemáticas, né, Uhum. então uma frase que eu acho que resume muito bem o que a Escola Ocra, mundial, conhecida como International Ergonomics School, a IPM faz, né, é a frase de Galileu Galilei, né: "Torne mensurável tudo aquilo que você puder, e aquilo que não é possível, né, transforme em algo mensurável", né. Então mensure tudo aquilo que você pode mensurar, e o que não é possível mensurar, torne-o mensurável, né. Então, é isso que ao longo de mais de 40 anos a IPM vem fazendo, transformando em dados numéricos essa a presença desses fatores de risco, mas o desafio não acaba ali, né. Acho que para nós entra todo esse seu conhecimento de data science, né, de
entender como que esse dado, que hoje já é quantitativo, mas é muito técnico, se transforma em algo gerencial, É né? isso, Conversando com a linguagem do negócio, né? é isso. Muito legal, acho que a gente tem aí uma missão imensa pela frente, né, que é essa missão de transformação e de uma transformação que eu me coloco inclusive, né, como, aluna dessa transformação, porque você já ajudou muito com vários insights, por isso que eu convidei, né, o Gabriel para estar aqui, porque em algumas trocas que nós tivemos, ele falava: "Mas como é que a gente transforma isso numa linguagem, né, que a alta direção entenda?" Eu falava: "É verdade." Né, só eu tô entendendo, né, É, e não e pode ser só eu entendendo, né, tem que sim, ter alguém que entenda isso de modo tranquilo e transparente, né, e que exato. fale: "Ok, entendi, me convenci, vamos estabelecer um plano de ação." Exatamente. Né. Eu acho que, como você falou, é uma escadinha, né, eu acho que não só da escola Ocra, mas eu acho que de todas as pessoas que trabalham dentro da área de SST, Uhum. de ir galgando esses steps É, até chegar à alta liderança. Em algum momento, eu sou muito entusiasta e acredito uhum. muito nisso, vai ocorrer um movimento contrário, de top-down, em Sim, que, de fato, a alta liderança vai ter uma preocupação genuína com o tema, que espero que, de fato, fure essa bolha do normativo, exato, porque vai muito além do normativo. O exato, normativo é o básico que a empresa precisa fazer, é a diretriz da empresa, né. exatamente, E quando você fura essa bolha, de fato você passa a, propagar saúde e bem-estar dentro do exato. ambiente, né, É. saúde e segurança do trabalho, né. Uhum. E é isso que a gente precisa fazer, né, a gente precisa deixar de cumprir com aquilo que é dever, né, É porque aquilo é o isso. mínimo, né, Uhum. aquilo é o mínimo. Agora como é que a gente vai cuidar de fato das pessoas, né, nesse novo mundo inclusive, né, que a mudança vai ser algo, cada vez maior, eu imagino que em pouco tempo nós já estamos interagindo muito com a inteligência artificial, Uhum. né, mas essa interação vai ser cada vez maior, né, e hoje, por exemplo, eu pergunto para a inteligência artificial uma série de coisas do meu dia a dia, né, dúvidas que eu tenho com quem conversar aqui na inteligência artificial, né, e como que nós vamos, trazer essa interação que acaba sendo uma interação mental contínua, né, para dentro de um processo que, bem diagnosticado, vai criar boas práticas de prescrição de tarefas nas empresas, vai vir top-down com boas prescrições a partir do própria contratação de recursos humanos e do que se espera claramente das pessoas, né, porque cada vez mais nós somos colocados em desafios maiores e isso é fantástico, porque nós crescemos, nós evoluímos, nós olhamos para trás e falamos: "Que bom, né, que hoje eu sou uma pessoa que sei mais, aprendi mais, conheci mais", mas ao mesmo tempo muitas vezes a gente para e fala: "Meu Deus, eu estou sobrecarregado", Uhum. né, porque agora eu aprendi mais, eu sei mais e eu tenho mais a fazer, né, então como que essa regulação vai vir, né, então acho que o momento que o mundo está vivendo hoje, não vamos falar do Brasil, vamos falar do mundo, o momento que o mundo está vivendo hoje é muito oportuno, a gente está tendo a chance de junto com esse processo de redução de tempo que a inteligência artificial traz para nós e com uma certa carga adicional que ela traz, a gente está tendo tempo de olhar para esses aspectos psicossociais, físicos, interativos, organizacionais e começar agora um processo já de regular tudo isso. Então, para mim, concordo com você, vai muito além da norma. É colocar a semente num solo fértil para esse novo mundo que está surgindo. E não adianta a gente fechar o olho, esse novo mundo está aqui batendo na porta, né, então que a gente possa plantar a semente de construir esse novo universo de grandes interações que nós vamos ter e de tantas oportunidades de fazer tanta coisa simultaneamente, mas que a gente saiba fazer isso de uma maneira regulada, saudável e principalmente respeitando os limites humanos, né, Sim. porque os limites humanos eles não se expandem, né, a Uhum. gente precisa dormir todas as noites para recarregar nossa bateria, não tem como a gente deixar de dormir, né, Exato. a gente tem um limite que é o nosso tempo, né, e dentro desse tempo como que nós administramos ele, então são pautas, de vanguarda, né, que a gente está tratando na vanguarda agora, mas que na verdade em termos de ciência são muito antigas, já se falava disso há muito tempo, mas ainda num universo muito teórico e pouco aprazível à linguagem das organizações. Agora, Uhum. por um meio regulatório, ele se torna algo que tem que estar na pauta de discussão,
mas eu acredito que em pouco tempo, eu sou entusiasta como você, eu acredito que em pouco tempo isso vai estar permeando todos os níveis e a gente vai ter superado todos esses steps aí. Acredito que já, né, com um novo olhar sobre o universo do trabalho e o mundo do trabalho. É isso. E até complementando aqui, você falou tanto de inteligência artificial e, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? E Uhum. já surgiu aqui a necessidade de pesquisar a respeito da ergonomia e inteligência Hum, artificial, né? Porque sim, eu tenho, assim, não certeza, mas o meu feeling me fala que a relação entre homem e máquina, aquela tradicional relação homem-máquina, com certeza vai mudar. sem É, dúvida. principalmente nos ambientes que exigem mais carga cognitiva, né. Então, assim, eu acho que temos grandes desafios aí em pensando em ergonomia com a introdução da inteligência artificial, né. Sem dúvida. E é a pauta mais atual, inclusive, da Exato. ergonomia, né, o como que a gente vai criar limitações éticas até, né, Uhum, então a limitação ética acho que é uma grande pauta, a limitação organizacional, como que o trabalho vai se organizar, né, uhum. como que nós vamos gerir esses tempos quando a inteligência artificial entra, porque querendo ou não a inteligência artificial é um assistente, um Uhum. grande assistente, né, ela poupa o nosso tempo e muitos Sim. devem estar pensando, né, mas estamos falando que a inteligência artificial vai reduzir o tempo. O que vai acontecer é que sim, ela vai reduzir o nosso tempo no momento, mas ao mesmo tempo ela te dá oportunidade de você absorver cada vez mais demanda. E como que você vai regular todas essas demandas que vão chegando, né? Com essa condição nova de interação homem-máquina, né? A gente não está mais se relacionando com uma máquina, a gente está se relacionando com uma outra inteligência, Exato. né, e uma inteligência que a gente desconhece, com uma capacidade muito maior do que a nossa, de Uhum. processamento de dados e informações, né, e o quanto que a gente também sabe e tem conhecimento suficiente para filtrar tudo que ela nos entrega, porque a gente também corre o risco de errar muito, né, e de como que isso vai ser tratado ali na frente, como que é a penalidade para quem errou em função da inteligência artificial, né, aquela penalidade do meu Deus, né, e agora o que que eu faço com a consequência do meu erro? Seja num diagnóstico, né, hoje a gente já sabe que tem inteligência artificial trabalhando diagnósticos, trabalhando peças Sim. processuais, né, o Uhum. quanto isso impacta a vida humana. Então, assim, acho que a gente na ergonomia tem essa condição fantástica, né, de transitar por tantos e tantos temas e de entender que os nossos diagnósticos, os nossos planos de ação, eles vêm contribuir para esse novo mundo, né, e Sim. é um mundo de dados. Isso, sem sombra de dúvidas. Os dados têm que nascer lá na base do diagnóstico e eles têm que chegar até o último estágio, que é rodar o PDCA e falar: "Que resultado eu tive disso? Mitiguei Exatamente. quanto? Controlei quanto? Eliminei quanto?", porque senão não teve gestão, né. Uhum. Se a gente simplesmente faz o diagnóstico e a gente está no mesmo dado, a não ser que esteja tudo bem, que bom que a gente está mantendo tudo bem, né, mas se não está tudo bem, como é que eu mudei? Né, como é que eu rodei essa chavinha, né, e o Exato. quanto que ao rodar essa chave, eu conquistei aqui resultados genuinamente perceptíveis por quem está, né, utilizando desse nosso trabalho, né, que são os próprios trabalhadores e a própria organização, né. Com Muito certeza. bom, Assim, eu sou entusiasta do tema de dados, tá? Mas, quando a gente fala de dados, vem muito à mente a questão quantitativa, né? sem E dúvida. de fato, ela precisa nascer, Uhum. crescer e morrer junto com um projeto, junto com qualquer iniciativa. Mas nem sempre, como você falou, a frase de Galileu, né? Tornar as coisas mensuráveis. Mas eu acho ainda que mesmo que a gente não consiga tornar mensurável, a gente pode usar o dado qualitativo ao nosso favor, Também, desde que bem conectado com os dados quanti que você quantitativo, tem. Porque concordo. existem resultados e não é tirando não tô desmerecendo Galileu Galilei, né, Uhum. quem sou eu? Sim. Tudo pode se tornar mensurável, mas eu tô dando o exemplo de como a gente consegue tornar um dado qualitativo Uhum, mensurável no sentido de gerar valor. uhum. Basta você saber conectar aquela informação qualitativa junto de um espectro de dados Sem quantitativos, dúvidas, sim, porque nem sempre o nosso resultado é quanti, né. sem dúvidas. Então aqui é só para levantar a mão e dizer: "Eu também sei que dados qualitativos são importantes", Uhum. mas nem sempre a gente consegue usá-los, né, Uhum. então precisamos ter cautela em Sim, relação ao seu sim. uso. E o mesmo dado qualitativo, ele precisa ter um formato,
ele precisa ter Sim, uma validade, né? exatamente, E ele precisa ter um porquê, ele precisa ter uma finalidade, né? Então, essa exatamente, validade, essa finalidade do dado quali não é o meu achômetro, não é o que eu acho que é melhor com base na minha experiência, é o que a ciência me diz, exato, né? Porque daí a gente tem a segurança técnica para dizer esse dado qualitativo é válido e ele inclusive é confirmado por outros dados quantis, e essa é a etapa da exatamente. avaliação e da análise, né. Uhum, Quando a gente avalia, a gente busca dados qualitativos, exato, e quando nós analisamos, nós estamos numa fase quantitativa. Nem sempre eu preciso chegar na fase quanti, eu posso parar na fase quali, quando ela me indica que está tudo bem, e esse exato, inclusive são os estágios do diagnóstico previstos, né, dentro de uma ferramenta específica que a escola Ocra tem, que é o ErgoCheck Pré-Mapa, e dentro da própria visão que a TR ISO 12.295 traz, né? Então, concordo plenamente com você, né? Nós temos que entender, né, o quanto que os dados qualitativos também trazem de importância. Afinal, perigo é exatamente, classificado, risco é quantificado, né? Então, é exato. esse olhar, mais uma vez, técnico, né, da Sim, robustez técnica que a gente precisa ter quando a gente fala de análise de dados, né? sim. Muito legal, Gabs. Acho que a gente fez um super bate-papo aqui, né, de tentar puxar vários insights, e é isso, né? Muita coisa fica de provocação até para quem está nos assistindo refletir, trazer perguntas, né, comentar, colocar a sua visão, a sua opinião e contribuir com outros colegas, né? Eu acho que a grande comunidade da saúde e da segurança do trabalho, ela vem com essa visão multidisciplinar, multiprofissional, e é esse multi que faz com que a gente realmente consiga ter um debate de grande equilíbrio, né, Sim. em relação ao cuidado de algo que é tão essencial que é a vida humana. Deixo agora então para você as suas últimas palavras, aí o que que você quer contar para o pessoal, né, o que você quer deixar de mensagem aqui para a gente finalizar o nosso bate-papo. Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite novamente. Foi um prazer trocar ideia com você aqui, que eu espero ser convidado outras vezes, Com né? Foi minha certeza. primeira vez no podcast, gostei. Foi muito bom. Eh, Acho que a minha principal mensagem é sobre como a gente precisa ter cuidado, com o tratamento de dados, como Uhum, você interpreta o dado e como que você traduz aquele dado para um determinado objetivo, para um determinado uhum, público, de que maneira a gente consegue agregar valor às nossas iniciativas, seja projeto, análises uhum. ergonômicas, e tendo como base o número. Um número, seja um KPI ou inúmeros outros, mas desde que esse número tenha um valor que vá agregar Uhum, para o negócio, né. Afinal de contas, eu entendo que, apesar da área de saúde e bem-estar ter como objetivo principal cuidar dos nossos uhum, colaboradores, dos nossos funcionários, ainda assim a gente precisa ter uma representatividade dentro do negócio. A gente precisa sim, mostrar de que maneira que a gente influencia em termos de produtividade, uhum, em termos de redução de turnover, enfim. exato. A gente precisa demonstrar qual é o nosso valor ali dentro, Uhum. porque infelizmente a gente ainda tem um grande caminho a galgar pela frente, até que seja natural ter uma visão de saúde e bem-estar nível top-down. Sim, Atualmente está sendo down-top, bottom-up. sim. Então a gente precisa saber levar esse tema para os Uhum, níveis estratégicos, uhum. até que esses se tornem prioridades, né. Sem dúvidas. E isso é um desafio global, né, a gente Sim. não pode dizer que é um desafio exclusivo do Brasil, até porque a gente tem Uhum. contato com tantas e tantas, né, empresas a nível global e a gente observa que esse tem sido realmente, né, o caminho. E é um pouco da história, né, de tudo que se transforma em termos de comportamento humano, né. Vamos Uhum. pegar um exemplo da minha época de infância que não tinha cinto de segurança, né, era normal não usar. Até que veio a multa e por uma questão pela dor no bolso, Uhum. todo mundo passou a usar. Hoje você não concebe a possibilidade de entrar num carro e não colocar o cinto, né, é algo que se tornou natural. Então, eu Sim. acho que é um processo, né, uma caminhada esperada essa, né, e que bom que a gente está tendo a oportunidade de ver isso,
né, e de contribuir de alguma forma com isso. Quero dizer, né, que foi um prazer ter vocês aqui, mas primeiro um prazer Eu te que receber agradeço. aqui, Gabs, entender um pouco mais da sua história, trajetória, você compartilhar essa sua visão com o nosso público aqui da Escola Ocra Brasiliana, né? São tantas pessoas de diferentes áreas que participam com a gente e assistem, e tá mais do que convidado para voltar, né, para Com o certeza podcast. Saiu voltarei. Já muito quero ser um bem. podcaster. Isso aí, vem para cá para ser um speaker aqui, trazer esse teu conhecimento, porque na verdade eu acho que essa é uma contribuição genuína de vida nossa, que trabalhamos na área técnica, né? É um Sim, prazer poder compartilhar conhecimento, né? E como é bom, eu acho que você pôde sentir um pouquinho disso aqui, com né? Essa certeza. oportunidade que a gente tem de falar, de dividir, e quando a gente divide, a gente se ouve, a gente, né, coloca aqui no mundo das ideias tudo aquilo que é o nosso fazer do dia a dia, transforma isso, né, em algo material, por que não dizer, né, na nossa fala, a gente já imagina o quanto a gente pode contribuir com alguém e o quanto alguém que está nos assistindo pode contribuir com a gente, né? Então é esse universo de troca, né, que é um universo que a gente preza tanto aqui dentro da Escola Ocra Brasiliana. Então muito obrigada pela sua presença aqui, muito obrigada a todos vocês que estão aqui assistindo a gente, quem ainda não acompanha a Escola Ocra, lá no Instagram, @Escola Ocra, quem ainda não me acompanha, @patirossafa.ergo, e aqui o canal do YouTube, coloca lá, né, para você seguir a Escola Ocra, e já lembrando todos vocês que nós temos vídeos que subiram da professora Daniela Colombini em relação ao último evento que nós fizemos em Fortaleza, que foi um sucesso agora no mês de novembro, e esse evento veio falar sobre toda essa quantificação diagnóstica e esse cenário, principalmente de atualização das novas normas ISOs. Então, quem quer estar atualizado, segue aqui o canal da Escola Ocra Brasiliana. Obrigada, pessoal. Até o nosso próximo encontro.